no ar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós queremos dar início a um tema que é de suma importância para a perseverança na vida da graça. Aliás, é aquilo que expressa mesmo a vida na graça, que é a comunhão, a Eucaristia. Mas existem várias maneiras de se abordar a Eucaristia. Eu gostaria de iniciar sobre o conceito da Santa Missa. O que é a Santa Missa? Para que depois nós possamos, em próximos hangouts, ir destrinchando esta maravilha, o maior milagre que acontece na face da terra, que é o oferecimento do santo sacrifício do altar. Então, antes de qualquer coisa, vamos dar aquela definição que a Igreja, o Catecismo, nos dá da Santa Missa. Existem várias definições, mas que dizem a mesma coisa. Basicamente, a Santa Missa é a atualização do sacrifício redentor de Cristo no Calvário. Isto é a Santa Missa. O oferecimento, a renovação, ou ainda melhor, a atualização do sacrifício redentor do Calvário. Isto é a Santa Missa. Então, quando se entende o conceito de missa, se começa a ter também um entendimento, uma participação diferenciada, para não confundir a Santa Missa com qualquer outra celebração, para não nivelar a Santa Missa com qualquer outro acontecimento, evento, etc. Sacrifício. O que é um sacrifício? O sacrifício é uma ação pela qual uma vítima é sacrificada, é imolada, ou seja, lhe é tirada a vida por alguma razão. No caso da Santa Missa, o sacrifício do Cordeiro imolado, que é Cristo, é para a redenção no seu sangue, para a remissão dos nossos pecados. Se lemos o Antigo Testamento, nós vamos entender que havia o sacerdócio da antiga aliança. E o sacerdote, o que fazia o sacerdote? O sacerdote tinha o dever de sacrificar animais e aspergir o sangue daqueles animais na assembleia, ou seja, no povo, eclésia, povo, e purificá-los. Era uma purificação ritual. Por isso que se levava ovelhas, novilhos, touros, para poder serem sacrificados. Eles eram sacrificados, o seu sangue era então derramado no altar, parte era recolhida em vasos, e depois aquele sangue era aspergido no povo. Este era o sacrifício ritual da antiga aliança. Por isso que no templo em Jerusalém, ali nos arredores, Jesus uma vez expulsou os cambistas, que os cambistas eram os trocadores de moedas, que trocavam as moedas para que o povo pudesse então oferecer ali o seu novilho, pudesse oferecer a sua ovelha, pudesse oferecer algum animal em sacrifício para a expiação dos seus pecados. Então, como muitos vinham de vários lugares do país, era difícil de carregar uma ovelha, um novilho, etc., eles deixavam para comprar em Jerusalém. Esta é a razão pela qual, naquele tempo, se fazia, no tempo da Páscoa, se fazia grande comércio de animais destinados ao sacrifício. Então, um sacerdote, por definição, isso em qualquer religião do mundo, um sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Aquele que oferece um sacrifício a Deus. O sacrifício pode ser de diversos modos. No caso do judaísmo, era o sacrifício de animais. O sacrifício de animais, e especialmente de novilhos, ovelhas, cordeiros. Também no Novo Testamento existe o sacerdócio. Existe o sacerdócio
segundo a ordem de Melquisedeque, que é aquela que Jesus mesmo assumiu. Quer dizer, Melquisedeque como uma prefigura de Cristo, aquele que não teve começo e não terá fim. Porque não se fala nem da ascendência, nem da descendência de Melquisedeque, que era rei e que ao mesmo tempo era profeta e sacerdote, que é também a condição de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, é um sacerdócio que permanece para toda a eternidade. Portanto, o sacerdócio da antiga aliança, ele é suplantado, ele é superado pelo novo sacerdócio. O sacerdócio do sumo e eterno sacerdote, que é Jesus Cristo. O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Portanto, qual é o sacrifício que o sacerdote da nova aliança oferece? Jesus é o grande sumo sacerdote. Ele oferece o sacrifício de si mesmo no altar da cruz. Oferece ao Pai, a Deus Pai, pela salvação, pela purificação e pela salvação de todos os seres humanos. Este é o sacrifício que o sumo sacerdote Jesus Cristo oferece. O sacrifício da sua própria vida no altar da cruz. E é este sacrifício redentor, oferecido de uma vez só por todas, que possibilitou a salvação de todas as pessoas, anteriores a Jesus, do tempo de Jesus e posteriores a ele. É o sacrifício que, oferecido uma vez, valerá para sempre. E Jesus ele estabelece o sacerdócio do Novo Testamento. E isso pode ser verificado na Sagrada Escritura, quando Jesus, na Quinta-feira Santa, portanto, um dia antes de sofrer a paixão, de ser sacrificado na cruz, ele antecipa este sacrifício na celebração da Santa Missa. Houve a última ceia e a primeira missa. A primeira missa consiste em quê? Justamente nisto, em Jesus oferecer-se a si mesmo pelo bem e salvação de todos. Ele transforma o pão na sua carne, transforma o vinho no seu sangue e oferece ao Pai pela salvação de todos. Isto é a Santa Missa. Jesus antecipa liturgicamente aquela realidade que ele iria viver na sua carne no dia seguinte. E ele ordena os discípulos, ele manda-lhes fazer isto em memória dele. Memória aqui, preste-se bem atenção, não significa apenas recordação. Memória aqui significa reviver, tornar presente agora. Isto é memória. Fazer isto em memória de mim, quer dizer, tornem isto presente para que o povo possa se beneficiar das graças da salvação que eu proporciono. Para que o povo possa se beneficiar dos méritos que eu alcançarei na cruz. E depois, Jesus já havia feito uma exigência de que se comesse a sua carne e se bebesse o seu sangue. Portanto, esta exigência, ela tinha que ser cumprida. Basta-se ler aquilo que está escrito no Evangelho, narrado por São João, no capítulo 6, versículos 51 seguintes, onde Jesus, ele faz uma exigência a todos aqueles que querem segui-lo, todos aqueles que querem obter a eterna salvação. Ele diz: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isto significa comunhão. A expressão mais forte de comunhão nesta terra se dá na Eucaristia. Quando se come a carne, quando se bebe o sangue de Cristo, na Eucaristia. E Jesus, ele mesmo chega a dizer: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá vida eterna, não entrará no céu, não terá parte comigo. Portanto, é uma exigência do próprio Senhor, que precisaria ser satisfeita. E Jesus, então, ele realiza esta grande façanha da graça, que é a transubstanciação, a mudança do pão na carne de Deus, do vinho no sangue de Deus. E oferece o sacrifício de si mesmo ao Pai pela salvação de todos.
os sacerdotes que são ordenados, os primeiros deles foram os apóstolos, eles são como que os portadores desta missão. Eles participam deste único sacerdócio de Cristo. Participam deste único sacerdócio do Senhor. Não é um sacerdócio distinto. Não é um sacerdócio de castas ou hereditário. É um sacerdócio que se recebe por meio da imposição das mãos, como Jesus fez com os seus apóstolos. Ele deu-lhes o poder de consagrar a sua carne e o seu sangue, transformando as espécies do pão e do vinho nesta realidade que era ele mesmo. E este sacerdócio tem por finalidade, portanto, tornar presente, atualizar aquele único sacrifício do Calvário. Se nós queremos compreender o que é a Santa Missa, nós precisamos contemplar um crucifixo. Contemplar um crucifixo e meditar no gesto que ali aconteceu no Calvário. Porque a Santa Missa é exatamente isto. O sacrifício redentor do Calvário. Jesus oferecendo-se ao Pai pela salvação de todos. O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Jesus ofereceu este sacrifício para alcançar a reconciliação de todo o gênero humano com o Pai eterno, com Deus. Assim como no sacrifício da antiga aliança se sacrificava os carneiros, os bois, os novilhos, para que com o seu sangue aspergido pudesse se obter a purificação do povo e do próprio sacerdote, Jesus, ele estabelece este novo sacrifício, só que agora feito de uma vez só por todas. Um único sacrifício do Calvário, oferecido de uma vez por todas, apaga o pecado de toda a humanidade. O sacrifício, ele não é oferecido 2 ou 3 ou milhares de vezes, mas uma única só vez. Quando se celebra a Santa Missa, o que se está fazendo, na verdade, é atualizando, tornando presente aquele mesmo e único sacrifício. Jesus é quem celebra a Santa Missa. Em qualquer lugar do mundo, na pessoa daqueles sacerdotes validamente ordenados. Pode ser um pecador ou pode ser um santo. Quem celebra a Santa Missa é Jesus Cristo. Claro que, se o sacerdote estiver em pecado mortal, ou estiver celebrando de maneira indigna, ele prestará conta a Deus daquilo que faz. Mas é Cristo quem celebra. Por isso nós não podemos ter medo quanto à validade do sacramento, desde que a fórmula da consagração ritual da Santa Missa seja ali, na sua essência ao menos, respeitada. Se a fórmula da consagração é dita como nos manda a Santa Igreja, então a missa aconteceu. Se é dita tendo as matérias válidas, o pão e o vinho, o pão de trigo e o vinho de uva. Então, consagrados, ou seja, em cima dos quais é pronunciada as palavras da consagração. Então, ali nós temos uma missa válida. Mesmo que com outros acréscimos que infelizmente hoje tem tantas vezes acontecido, acréscimos ou deturpação em outras partes, mas a missa é válida. Ali se tem o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Quando se celebra uma Santa Missa, o que se faz, portanto, é tornar presente aquele momento, aquele acontecimento do Calvário. É como se todos que estão ali na igreja, no lugar da celebração, se voltassem, como se voltassem no templo, e se colocassem como Nossa Senhora e São João, aos pés da cruz, e contemplassem o que Jesus está fazendo ali na cruz, ou seja, oferecendo ao Pai a sua vida, derramando o seu sangue pelo bem e salvação de todos nós. Isto é a Santa Missa. A Santa Missa é exatamente este acontecimento. Por isso que, quando se celebra a Santa Missa, e quando dela se participa, se deve fazê-lo num gesto de profunda adoração, de profunda reverência. As pessoas precisam compreender, os católicos precisam compreender que a Santa Missa não é um show, não é uma celebração qualquer. A Santa Missa não pode ser banalizada ou equiparada a uma celebração, um culto protestante, ou uma celebração da palavra, ou uma celebração de qualquer outra natureza. A Santa Missa é o oferecimento do sacrifício do Calvário. Isto é a Santa Missa. É o reviver da paixão,
morte e ressurreição de nosso Senhor. Mas, essencialmente, é o oferecimento do sacrifício do Calvário. E é assim que deve ser vivenciada também. Portanto, não cabe na Santa Missa determinados tipos de euforias, determinados tipos de manifestações, como hoje, infelizmente, tem se tornado muito comum. Então, certas manifestações de alegrias inoportunas, como se a Santa Missa fosse, então, um show. A Santa Missa fosse um momento de profunda euforia ou de extravasamento, de alegrias que mal compreendidas. No momento de se pular, de se dançar, de se dar cambalhotas, de se bater palmas e aplausos. A Santa Missa não é isto. A Santa Missa é o oferecimento do sacrifício do Calvário. É assim que ela deve ser compreendida e é assim que ela deve ser vivida. Com isto, não se entenda que a Santa Missa deve ser celebrada ou vivenciada, participada com tristeza. Nada disto. Existe uma alegria, sim, mas não é uma alegria fruto da euforia ou da balbúrdia, de algo puramente humano. A alegria que se deve vivenciar na Santa Missa, ela é fruto do reconhecimento do benefício recebido no Calvário. Reconhecimento é fruto deste reconhecimento do amor de Deus por nós. Aquela alegria que brota de um coração agradecido por receber de Deus, mesmo não merecendo, a salvação, a libertação do pecado e a comunhão com o Pai. Esta alegria que deve estar no coração do crente, da pessoa que participa de um momento tão sublime, que é a Santa Missa. É assim que deve ser compreendido. Portanto, não é uma alegria de balbúrdia, não é uma alegria de euforia, mas uma alegria que brota de um coração agradecido pelo benefício recebido de Deus. Deus está dando a sua vida por nós. Uma vez, quando perguntaram a São Pio de Pietrelcina como se deve participar da Santa Missa, a sua resposta foi muito iluminadora. Na verdade, ele respondeu aquilo que a igreja sempre ensinou, mas com palavras mais simples e de mais fácil compreensão. Ele disse: como se deve participar da Santa Missa? Como Maria aos pés da cruz. Então imagine como estava Nossa Senhora aos pés da cruz. Como era a postura de Nossa Senhora. Então, era uma postura, Nossa Senhora ali, então, estava pulando, se exaltando, estava então dançando ou fazendo aplausos. Nossa Senhora, aos pés da cruz, ela participava do oferecimento do sacrifício do seu filho, com profunda dor, com profundo amor e também profunda alegria. Mas a alegria de Nossa Senhora que era verdadeira, não era uma alegria, repito, fruto de uma exaltação, era uma alegria da consciência, fruto da consciência de que o seu filho estava sacrificando-se para salvar toda a humanidade. Ela via e sabia que o sacrifício redentor do seu filho estava reconciliando todo o gênero humano com o Pai. Estava possibilitando a salvação de todos. Estava apagando os pecados de toda a humanidade. Esta era a razão da alegria de Nossa Senhora, não outra. Então, esta alegria que brota do reconhecimento deste grande benefício recebido, desta grande graça recebida, do reconhecimento do amor de Deus por nós. Assim se deve participar da Santa Missa, com esses sentimentos de profunda adoração. E nós temos, portanto, na Santa Missa, esta mística, que é diferente de qualquer outro tipo de participação em outros momentos, em outros eventos, melhor falando. Então, é muito comum hoje, infelizmente, ver pessoas confundindo a Santa Missa com outras celebrações. É muito comum ver mesmo sacerdotes ou outras pessoas de equipes litúrgicas e o povo, em maneira geral, pensando que se deve dinamizar a Santa Missa, ter uma missa mais alegre, uma missa mais badalada, mais criatividades. É justamente o contrário. Então, esta criatividade inoportuna acaba por obscurecer aquilo que é a Santa Missa de fato. O Papa Bento XVI, quando escrevia a respeito deste tema, dizia a todos os sacerdotes que a obediência às normas litúrgicas que estão no missal, portanto, o missal é aquele livro que o padre coloca ali em cima do altar, aonde estão todas as regras para poder celebrar a Santa Missa. Ali está dizendo, está o ritual previsto, dizendo como deve ser cada passo da Santa Missa. As possíveis modificações ali também estão. Portanto, nada se deve acrescentar além do que ali está. Nada se deve
tirar, e nada se deve modificar por conta própria. O Papa dizia e nos recordava a todos nós que a obediência às normas litúrgicas é um ato de humildade, porque faz com que o sacerdote e também a comunidade reconheçam que a graça que se obtém na Santa Missa não é fruto da nossa criatividade, mas fruto do próprio sacrifício em si mesmo, do próprio ato que é celebrado. O reconhecimento de que Deus é o protagonista, é Ele quem atua na santificação e na conversão dos corações. Portanto, a missa ela não é mais ou menos atraente porque eu sou mais ou menos criativo. Quando um sacerdote celebra a Santa Missa da maneira como se deve celebrar, com a piedade, com a reverência devidos, então aquilo por si só atua no coração dos fiéis. Veja, temos um exemplo muito luminoso da missa que era celebrada até 40, 50 anos atrás, a missa tridentina, e a missa hoje. É interessante que antes, por mal que se fale, muitos, embora movidos pela ignorância, falam da missa em latim, porque não se compreendia isto ou aquilo, etc. As pessoas participavam de maneira muito mais edificante do que as pessoas de hoje. Antes o ritual era em latim. Embora aquilo que era para o povo compreender, quer dizer, as leituras e a pregação, era na língua do povo. Porque esta parte é destinada ao povo. As leituras e também a homilia. Mas as partes que eram direcionadas a Deus, as orações que eram direcionadas ao Pai, então estas eram em latim. E mesmo não compreendendo, pelo fato de o sacerdote estar virado ao sacrário, versus Deus, de costas para o povo, mas a palavra mais correta não é de costas para o povo, de frente para Deus. Então, e direcionando ao Pai as suas orações, então, a maneira como era feito, todos os paramentos, desde a alva, símbolo, a estola, a casula, então, o altar mais belamente enfeitado, com seus castiçais, com as velas acesas, e todo aquele aparato, toda aquela beleza, fazia com que as pessoas compreendessem melhor que a missa era algo especial. Mesmo não entendendo o latim, mesmo não compreendendo o que era dito em determinadas partes da Santa Missa, as pessoas tinham um respeito muito maior do que se tem hoje. As pessoas tinham um sentimento de adoração muito mais profundo do que o que se tem hoje. As pessoas tinham um comportamento muito diferente do que aquele que se tem hoje. Tinham um sentido, compreendiam psicologicamente, espiritualmente, muito mais o sentido de adoração. Hoje, a missa é toda na língua vernácula, no nosso caso em português, e, entretanto, as pessoas não sabem o que acontece, não têm noção. As pessoas não têm mais sentido de adoração na maior parte das vezes. Então, a começar que a grande parte das pessoas entram na igreja e mal fazem a genuflexão. Aliás, há certas igrejas em que não se localiza imediatamente o sacrário. Tiraram, em boa parte das igrejas, o sacrário do centro, aonde deveria estar. Jesus tem que ser o centro, também geográfico da nossa vida. Embora existe essa possibilidade, de fato, de capelas do Santíssimo, etc., mas Jesus deveria ocupar o lugar central também da igreja, ali no presbitério, onde, quando as pessoas entram, possam imediatamente, como diz a igreja nos seus documentos, identificar a luz do sacrário. E assim, fazer genuflexão. Genuflexão significa dobrar os joelhos até o chão, ou joelho até o chão. E reverenciar o Senhor que ali está. E depois ir rezar e preparar-se para participar de maneira digna deste santo sacrifício. Participar de maneira digna deste acontecimento que é o maior que se realiza na face da terra. Não existe outro acontecimento maior que um ser humano possa vivenciar neste mundo do que a Santa Missa. Porque a Santa Missa é justamente Jesus oferecendo a sua vida ao Pai pela nossa salvação. É o acontecimento do Calvário, tornado presente pela celebração que é realizada na Eucaristia. As pessoas, portanto, quando chegam na Santa Missa, quando chegam na igreja, hoje em grande parte, infelizmente, então há muita conversa, há muita balbúrdia. Então, algumas igrejas, graças a Deus, há o costume de se rezar o Santo Terço antes da missa, mas na maior parte não há este costume. As pessoas acabam, então, conversando, se comunicando, então, e fazendo tantas outras coisas antes do início da Santa Missa. Depois, há ritmos de música e de cantos que realmente são indizíveis, que são incompatíveis com o mistério que é celebrado.
A missa celebrada em ritmo de rock, em ritmo de samba, em ritmo de, enfim, de músicas que nada a ver tem com a liturgia. A Igreja nos diz, no documento, o Sacrosanto Concílio do Vaticano II, que deveria se priorizar, não exclusivizar, mas se priorizar, dar preferência ao canto gregoriano, ou pelo menos a cantos bastante litúrgicos, que ajudem as pessoas a vivenciarem aquele momento que está sendo celebrado. Não se deve introduzir ritmos mundanos na celebração eucarística. Não se deve se introduzir percussão, baterias e outras coisas, que dispersam as pessoas, que não favorecem o recolhimento e que tiram o espírito de adoração. As pessoas devem vivenciar o mistério que está sendo celebrado. Os cânticos devem favorecer a vivência de cada momento da Santa Missa. O ato penitencial, onde se canta, se pede a Deus perdão pelos pecados, Senhor piedade, Cristo piedade, Senhor piedade. O ofertório, a aclamação ao Evangelho, e assim por diante. Cada momento da Santa Missa vivenciado, se possível, com as letras referentes àquilo que se celebra no dia, ou pelo menos bem de acordo com a liturgia da Santa Missa. E num ritmo, em um tom, em uma melodia que seja compatível com a dignidade daquilo que se celebra. De preferência, repito, como diz a Igreja, no Sacrosanto Concílio, gregoriano. Se não é possível, sempre o gregoriano, ou não há um coro no qual se deveria investir, todas as igrejas deveriam se investir em um bom coral, para poder se celebrar, se cantar bem na Santa Missa. Se não há, ao menos que os cânticos sejam piedosos, que favoreçam o recolhimento e a adoração. Absolutamente, a Igreja nos orienta que não se deve introduzir ritmos que dispersem. Por isso que é absolutamente incompatível com a Santa Missa ritmos de baião, de rock, ritmos de samba e outros que dispersam, e pior ainda, não apenas dispersam, evocam a lembrança de coisas mundanas e sensuais. Portanto, não se deve ter na Santa Missa. Depois, se respeite cada momento da Santa Missa. Cada momento, de acordo com as normas litúrgicas que é determinado pela Santa Igreja. Nenhum sacerdote, nenhuma comunidade, nenhuma pessoa tem o poder e o direito de modificar a liturgia conforme o seu gosto. Não se pode fazer tais coisas. A liturgia não é uma propriedade nem do sacerdote, nem da comunidade. É uma propriedade da Igreja. É de Deus e que, portanto, deve ser celebrada da maneira como a Igreja indica, para que não haja, enfim, toda esta dispersão e toda esta desunião. A Santa Missa deve ser ponto de unidade. Antes, quando a missa era na Igreja Romana, era em latim, e se celebrava a missa no rito que chamamos tridentino. A missa no rito, hoje chama forma extraordinária da celebração no rito latino. Então, era a mesma missa celebrada no mundo inteiro. Na China, nos Estados Unidos, na África, na Europa, no Brasil. Então, isso dava um sentido de unidade bastante grande. Porque em qualquer lugar que se fosse, era a mesma missa. Por isso que mesmo o Papa Bento XVI insistiu que também os sacerdotes aprendessem, por causa desta globalização, da cada vez mais intensa internacionalização de determinados eventos, pediu que os sacerdotes aprendessem a celebrar também a missa em latim, e que os fiéis aprendessem a responder à missa em latim e tivessem de cor ao menos as principais orações. E isto para todos. Porque o Vaticano II, inclusive, nos vai dizer que a missa deveria ser celebrada ordinariamente em latim. Isso parece que é algo antes, da época antes pré-conciliar, mas não. É algo que é determinado pelo próprio Vaticano II. Nós deveríamos dar preferência, mas, entretanto, aquilo que deveria ser a regra é uma exceção raríssima. Muito raramente se vê, então, missa sendo celebrada em latim. Enfim, e isso deveria ser algo normal, e as pessoas deveriam aprender, né, as partes fixas da missa. O que são as partes fixas? O gradual, que é, por exemplo, o Kyrie eleison, o Senhor tem de piedade, o Glória, o Credo, o Sanctus, o Agnus Dei. Estas partes que as pessoas iriam facilmente realmente aprender e participar da Santa Missa com mais dignidade. Meus amados irmãos, a Santa Missa é um mistério grande demais para que possa ser reduzido. Palavras do Papa João Paulo II, reduzidos
à criatividade de qualquer pessoa que seja. Ela não pode, é um mistério muito grande para que possa ser aviltado pelas nossas racionalidades humanas. Quando pensamos no que significa a Santa Missa, quando nos pomos a meditar, o nosso coração deveria tremer. Se bem pensássemos, não é, naquilo que é o Calvário, um Deus morrendo na cruz pela nossa salvação, com que piedade, com que amor nós participaríamos deste momento. Por isso que nós devemos rezar mais, pedir muito a Deus nosso Senhor a graça da compreensão deste mistério e procurar também estudar. Se pegam o catecismo da Igreja Católica e começam a ler aquilo que é a Eucaristia, que coisa maravilhosa nós temos. A meditação de tantos santos e santas de Deus que vivenciaram este mistério de maneira tão intensa. Depois, a revelação de tantos místicos, de tantas pessoas que tiveram aí a graça de poder aprofundar mais neste grande acontecimento que é a Santa Missa. Como nós, cristãos católicos, perdemos por não compreender e não vivenciar a grandeza deste grande acontecimento. Se nós bem soubéssemos o que é a Santa Missa, dizia o grande Santo Cura d'Ars, se as pessoas entendessem, se as pessoas soubessem o que era a Santa Missa, nós precisaríamos colocar guardas às portas da igreja para conter o fluxo de pessoas. Porque não haveria nada maior que alguém pudesse desejar do que participar de uma Santa Missa e comungar o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Isto é a Santa Missa. Por que as pessoas hoje não participam da missa? Ou por que participam tão mal aquelas poucas que participam? Porque não sabem o que estão vivenciando. A ignorância é o fator preponderante que leva as pessoas a terem um desprezo, uma indiferença ou uma tão equivocada compreensão deste grande mistério. Falta-nos, portanto, estudar mais, buscar mergulhar, meditar na grandeza deste mistério e procurar ter cuidado com as modernas interpretações, ter cuidado com as falsas teologias que querem tirar da Santa Missa o seu valor sacrificial e querem apresentá-la apenas como um mero banquete, apenas como um encontro de irmãos. A Santa Missa ela não é, em primeiro lugar, um encontro de irmãos. É, antes de tudo, um encontro com Deus. A Santa Missa é, acima de tudo, para a adoração a Deus. Foi isso que o Senhor fez na sua vida ao Pai, num gesto de profunda adoração, e obteve com isso a graça da redenção de todos nós. Portanto, a Santa Missa ela não pode ser banalizada. Quando as pessoas, entendendo errado o que é a Santa Missa, tentam então introduzir na celebração essas criatividades, enfim, aí absurdas, tentando incrementar a Santa Missa para que ela se torne mais atrativa aos jovens, às pessoas de maneira geral, acabam por fazer um empobrecimento da compreensão desse grande mistério. Quando as pessoas querem concorrer com os protestantes nos seus cultos barulhentos ou cheios de música, ou apresentar a Santa Missa aos moldes de determinados shows ou encontros, acabam por empobrecer grandemente o significado da Santa Missa. E acabam por profanar o grande mistério que é celebrado. Meus amados irmãos, há que se rezar muito, antes de tudo pelos sacerdotes e pelos bispos também. Porque a falta de compreensão do povo advém da falta de compreensão dos próprios sacerdotes, que ou não compreendem, ou compreendendo, não fazem compreender o que é a Santa Missa, ou por não aceitarem, ou por não acreditarem. Há que se rezar muito, para que não se apresente a Santa Missa de maneira banalizada. Não se apresente a Santa Missa como um mero ritual. Não se apresente a Santa Missa como uma coisa qualquer, como apenas um encontro entre irmãos ou uma celebração que pode ser feita por qualquer pessoa. A Santa Missa só pode ser celebrada por sacerdotes validamente ordenados e que, portanto, se configuram a Cristo sacerdote e que por isso oferecem na pessoa dele o santo sacrifício. Quem celebra a missa é Jesus. O sacerdote, o padre, o homem, ali apenas empresta a sua voz, as suas mãos, para que o sacrifício possa ser oferecido. Quando a hóstia é levantada e
Antes disso foi dito, isto é meu corpo. Não é o corpo do homem, padre, mas é o corpo de Cristo. Quando o cálice com o sangue precioso é levantado, evidentemente que não é o sangue do homem, do padre ali, mas o sangue do próprio Senhor. Por isso, meus amados irmãos, é preciso compreender e vivenciar cada vez melhor o grande acontecimento da Santa Missa. Oxalá pudéssemos nós, católicos, termos um pouquinho mais de compreensão sobre este mistério. Evidentemente que nós nunca vamos esgotar a compreensão porque é mistério. Mas se ao menos aquilo que é possível compreender, nós compreendêssemos, como seria diferente a nossa participação e o nosso empenho para estar na Santa Missa e a nossa maneira de participar da Santa Missa. Gostaria de dar aqui algumas orientações para que se possa participar um pouco melhor da Santa Missa. Antes de tudo, irmãos, quando se tem a intenção de ir à Santa Missa, se prepare. E a Santa Missa obrigatória para todos os cristãos é no domingo, mas evidentemente que nós somos chamados a participar todos os dias, se isto é possível, ou pelo menos os dias que for possível durante a semana. Devemos já fazer a nossa participação remota, pensando no Senhor que nós iremos receber. Não deixar para chegar na igreja apenas um minuto antes, pior ainda, chegar atrasado, mas chegar com antecipação, o tanto quanto possível. Se possível, tempo suficiente para poder rezar um terço, 20 minutos ao menos, ou meia hora. Ou se não for possível tudo isto, ao menos um tempo para poder se recolher em oração. E assim entrar e meditar naquilo que irá se celebrar, naquilo do que você irá participar, na grandiosidade daquele mistério. Examinar a sua própria consciência, ver se tem algum pecado do qual se precisa pedir perdão no momento do ato penitencial, que apaga os pecados veniais e que nos dispõe também, se existem pecados graves, nos dispõe o coração, nos alcança uma maior contrição para confessá-los depois na confissão sacramental, na confissão auricular com o sacerdote. E assim, ao menos prepara-nos e nos torna mais dignos para participarmos do sagrado mistério, participar bem do ato penitencial, com atenção, pedindo perdão a Deus pelos pecados cometidos, pelo bem que não foi realizado. E quando se dizer Cristo piedade, Senhor piedade, então que aquela oração seja um pedido de perdão sincero. Depois, na sequência da Santa Missa, ainda nos ritos introdutórios, quando se termina o ato penitencial, então pedir ao Espírito Santo continuamente a graça de se acolher a palavra que será dito, entrando aí na liturgia da palavra. Acolher a palavra de Deus que será direcionada a nós. E depois, a homilia, se for feita de acordo com aquilo que a igreja ensina. Quando eu digo se for feita, porque, infelizmente, não sempre hoje se prega de acordo com a doutrina da igreja. Não sempre se ensina de acordo com aquilo que a igreja ensina. Mas, supondo que se explique ou as leituras, ou pelo menos a doutrina da igreja, então receba aquela palavra como palavra de Deus. Caso o sacerdote ou o celebrante, enfim, diga doutrinas que nada a ver tem com a palavra de Deus, nada a ver tem, alheias ao Evangelho, então aquilo se deixa ao lado. E apenas se acolhe a palavra de Deus, a Bíblia, que foi tirada da Sagrada Escritura e que nos foi direcionada. Depois, na sequência, a participação da Santa Missa, o momento central, de fato, a liturgia eucarística começa com o ofertório. Começa com o ofertório e ali os dons que serão consagrados, o pão e o vinho, são oferecidos. E há pessoas que oferecem junto com o pão e o vinho também os seus dons pessoais, o dinheiro, alguma coisa assim. Enfim, mas a coisa mais importante no ofertório não é o dinheiro. A coisa mais importante ali justamente é o dom do pão e do vinho, que se transformarão na carne e no sangue de Cristo. O sacerdote, ele faz a oração impondo as suas mãos sobre as oferendas. Aquele momento chama-se epiclese. Se invoca o Espírito Santo sobre as oferendas que serão consagradas. E depois, o momento central, que é justamente a consagração, através da qual o pão e o vinho se transformarão na carne e no sangue do Senhor. E depois da consagração, se faz as orações de súplica pela igreja, pelo Santo Padre, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelo povo de Deus, enfim, pelos defuntos e assim por diante. E depois se oferece a Deus o grande sacrifício, o grande ofertório, melhor falando. O grande ofertório, o pequeno ofertório é aquele que se leva, o pão e o vinho. Este é o pequeno ofertório. O grande ofertório é aquele que se oferece não mais pão e vinho, mas se oferece o corpo e o sangue de Cristo.
é a oração do por Cristo, com Cristo e em Cristo. Esta oração deve ser feita somente pelo sacerdote. E este é o grande ofertório. Quer dizer, se oferece ao Pai, não pão e vinho, mas agora a carne e o sangue do Senhor. E por isso se responde um amém mais solene, não é? Aquele amém que é o mais importante da Santa Missa. O amém que vem após o por Cristo, com Cristo e em Cristo. E logo após começa-se o rito de preparação para a comunhão com o Pai Nosso e as demais orações que se seguem. Preparando-se para receber o corpo e o sangue do Senhor, vivo e ressuscitado na Eucaristia. Então, neste momento, se deve ir preparando o coração. Preparando o coração para receber o Senhor, de maneira digna, invocando ao Espírito Santo em seu coração que te faça digna morada. Chamando ao teu coração a Santíssima Virgem Maria, para que receba em seu coração contigo ao Senhor, e que te ajude a dar graças e adoração como Ele merece ter da nossa parte, e que nós não somos sempre capazes de fazer. E depois, ao receber o Senhor na Eucaristia, receba o Senhor de maneira digna, de maneira realmente reverente. O correto seria receber Jesus, o mais correto, vamos dizer, o mais próprio. Não é a única forma correta, mas o mais próprio seria receber o Senhor de joelhos e na boca. Essa seria a forma mais apropriada. Assim como o Papa Bento XVI insistiu durante todo o seu pontificado em todas as missas que celebrou. Assim como era até 30 ou 40 anos atrás. Em todas as igrejas haviam as mesas de comunhão, onde as pessoas se ajoelhavam e se recebia a Eucaristia sempre na boca, com ali a assistência da patena, de forma que se alguma partícula caísse, cairia ali na patena, que depois seria devidamente purificada pelo sacerdote. Esta é a maneira mais adequada, porque Jesus não é um alimento qualquer. Jesus é Deus. Então, aonde é possível fazer isto, que se faça. Porque isto é um direito que cada fiel tem. Não é algo que depende da concessão, nem do bispo, nem do sacerdote. É algo que depende da escolha do fiel. Receber Jesus de joelho na boca. É verdade que em muitos lugares, muitos sacerdotes se arrogam no direito de impor aos fiéis a comunhão na mão ou de pé. Mas isto não é lícito fazer. Não é correto fazer. Não é justo fazer, porque a forma de receber a Eucaristia é um direito de escolha do fiel. É o fiel que escolhe isto. Então, o sacerdote ele poderia proibir, em determinadas ocasiões, a comunhão na boca. A comunhão, melhor dizendo, perdão, a comunhão na mão, mas nunca a comunhão na boca. A comunhão na mão é uma possibilidade. A comunhão na boca é um direito. A comunhão na boca ela é resguardada pela Igreja durante todos os séculos. A comunhão na mão foi uma possibilidade introduzida há pouco tempo. Portanto, é legítimo, mas nem sempre convém. Porque as pessoas, antes de comungar, tantas vezes pegaram em dinheiro na hora do ofertório, vieram dirigindo os seus carros, um volante cheio de dedos. Então, enfim, pegaram em tantas coisas e depois metem a mão em Jesus. Vejam que o sacerdote, antes de comungar, assim como aqueles que vão distribuir a Eucaristia, purificam cuidadosamente os seus dedos, pelo menos deveriam fazer. Então, lavam os dedos, porque irão tocar no Santíssimo Corpo do Senhor. Não convém, portanto, receber a Eucaristia de qualquer forma. Convém, mas, recebê-la diretamente na boca. E, se possível, de joelhos, aqueles que podem ajoelhar-se. Por quê? É a forma mais adequada de se mostrar a reverência e adoração diante do Senhor. Conforme nos diz a Sagrada Escritura, diante de Jesus, todo joelho se dobre, seja no céu, na terra ou nos abismos. O Papa Bento XVI, escrevendo sobre o gesto de ajoelhar-se diante do Senhor, dizia, é um gesto irrenunciável. O Papa Bento XVI dizia, é irrenunciável, quer dizer, o ajoelhar-se diante do Senhor. Embora na liturgia da Santa Missa, de fato, o fiel pode escolher receber o Senhor de pé ou de joelho, na mão ou na boca. Agora, estou apresentando aquela maneira mais adequada, aquela maneira que é mais reverente, mais adequada ao mistério, ao Senhor, o qual nós estamos recebendo. Se alguém quer receber na mão e de pé, pode fazê-lo. Mas o mais adequado, de fato, é colocar-se diante do Senhor numa atitude de adoração e de humildade. Porque o Senhor é maior do que nós.
Alguns alegam a comunhão em pé ou na mão, dizendo que é um alimento e ninguém comunga, ninguém come, ninguém almoça de joelhos, ninguém janta de joelhos, ninguém lancha de joelhos. Evidentemente que ninguém faz a sua refeição normal de joelhos, porque não é o comum. Agora, o alimento que se está recebendo ali não pode ser equiparado ao arroz, ao feijão, a um bife, a uma batatinha. O alimento que está se recebendo ali é o próprio Senhor, é o próprio Deus. E diante desse Deus, sim, se tem uma posição, uma atitude diferente, para se dizer que aquele alimento não é um alimento qualquer, mas o próprio Jesus, o próprio Deus que nos vem na Eucaristia. Portanto, ao comungar, o faça com reverência. Se estiver preparado, antes de qualquer coisa, examine a sua consciência. As pessoas que não estão na graça de Deus, as pessoas que perderam a comunhão, a amizade com Jesus, porque cometeram algum pecado grave, não devem ir à fila da comunhão. Antes, devem ir ao confessionário. Deve procurar confessar-se. Quem não está em comunhão com os mandamentos de Deus, não pode entrar em comunhão eucarística. Quem não está na graça de Deus, na amizade com Ele, não pode recebê-lo na Eucaristia. Porque a Eucaristia é sacramento dos vivos, ou seja, aqueles que estão vivos espiritualmente, aqueles que estão na graça de Deus. Então, portanto, aqueles que não estão na graça de Deus não podem ir à fila da comunhão e receber o Senhor na Eucaristia. Primeiro precisam reconciliar-se através do arrependimento e da confissão feita com o sacerdote, individualmente, para depois receber o Senhor na Eucaristia, o que deve ser feito de maneira reverente e digna. E ao receber o Senhor na Eucaristia, vá para o seu lugar, se ajoelhe, adore o Senhor com todo o seu coração. Alguns lugares dizem, mas a gente deve sentar, porque a gente não comunga, a gente não faz alimento de joelho. Justamente a mesma análise. Você não está diante de um alimento qualquer, você está diante de Deus. Aqueles que têm saúde e conseguem se ajoelhar, que se ajoelhem e recolham-se em adoração. Esqueçam os cânticos, esqueçam o que as pessoas estão fazendo ou falando. Concentre-se em Deus, recolha-se em Deus e adore o Senhor com todo o seu coração. Irmãos, em média, as espécimes eucarísticas, quer dizer, a carne e o sangue do Senhor, o pão e o vinho que foram consagrados e que se transformam na carne e no sangue do Senhor, demoram, em média, 15 minutos para se dissolver no organismo. Isso significa que, ao menos por 15 minutos, nós somos literalmente sacrários vivos. É o tempo mínimo que deve durar a nossa ação de graças. Ação de graças quer dizer este tempo de oração e de adoração ao Senhor, de diálogo pessoal com Jesus, que nós recebemos na Eucaristia. Portanto, são os momentos mais sublimes que um ser humano pode vivenciar na face da terra. Dentro da Santa Missa, momento em que recebe o Senhor na Eucaristia e que então se entretém com o Senhor. Sabe, é algo muito abismante, absurdo de se pensar, como o nosso povo, por ignorância talvez, por falta de formação, mas como muitos têm pressa que acabe logo a missa, que o padre dê logo a bênção, para ir poder conversar com um amigo, com um compadre, com um colega lá fora, não se dão conta que receberam no seu coração o próprio Deus. Não se dão conta que receberam no seu coração o próprio Senhor. Parece que não tem o que falar com Jesus. Meus amados irmãos, alguém que não sabe o que falar com Jesus é porque não tem consciência de quem o recebeu, de quem recebeu. Portanto, é necessário parar um pouco e meditar. Quando se recebe o Senhor na Eucaristia, deve-se estar com Ele. Não se deve ter pressa de estar com as pessoas depois. Não se deve ter pressa de falar com quem quer que seja. Você está com Deus. Os momentos de ação de graças são os momentos de adorar o Senhor, de lhe pedir perdão das faltas cometidas porventura, de suplicar as graças de que nós necessitamos, especialmente a graça de amá-lo sempre mais. Suplicar para nós, para os nossos, nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nosso pai, nossos irmãos, os nossos, enfim, as pessoas de maneira geral. Suplicar a graça para que amem ao Senhor de maneira profunda. É assim que se deve receber o Senhor. Então permaneça em adoração. Mesmo que depois venham os famosos avisos da Santa Missa e o padre dê a bênção logo, você esteja em adoração ao Senhor. Não tenha pressa. Esteja com Jesus. Ao menos por esses 15 minutos, desde que você recebeu o Senhor na Eucaristia. Mesmo que termine logo, você fique com Jesus. Não tenha pressa. E depois, então, enfim, quando terminar a sua ação de graças, então, sim, aí sim, você irá
escutar seja os avisos, ou então seja receberá a bênção, ou se já passou tudo isso, irá sair da igreja para poder cumprimentar os seus irmãos com aquela paz do Senhor que você adorou em seu coração, adorou em seu ser, na Eucaristia. Então, meus amados irmãos, temos ainda muitas coisas a falar sobre o santo sacrifício da missa. Mas isto, em um espaço de 1 hora, não é possível realmente falar tanto. Mas, ao menos esses pontos principais de compreender o que é a Santa Missa. E algumas dicas para se participar melhor da Santa Missa. Chegar mais cedo, preparar-se, vivenciar cada momento, procurar preparar-se para a comunhão, fazer a ação de graça de maneira devida. Tudo isto ajudará. E como preparação mais remota, leia a respeito da Santa Missa, aquilo que a Igreja nos ensina, as encíclicas, o que o Catecismo diz, as meditações dos santos. E considere sempre, chegue mais cedo na igreja, olhe para o crucificado. Em muitos lugares, infelizmente, tem se substituído o crucifixo, o Senhor com o crucificado, por o Senhor ressuscitado. Isto faz parte de uma nova teologia que tem, no fundo, o desprezo, aquilo que é o significado da Santa Missa. A Santa Missa é o oferecimento do sacrifício do Senhor. Está ali o Senhor crucificado, sim, para nos mostrar o que está sendo celebrado. Jesus oferecendo-se ao Pai pela nossa salvação. E aqui uma última observação. Se vocês prestam muita atenção nas orações da Santa Missa, elas são dirigidas ao Pai. Elas são sempre dirigidas ao Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti, ó Pai, etc. Todas as orações da Santa Missa são direcionadas ao Pai, porque é Jesus oferecendo ao Pai o sacrifício da sua vida pela salvação de todos nós. Portanto, chegue mais cedo na igreja e contemple o crucifixo, para poder entender o mistério do qual você irá participar no momento em que a missa estiver sendo celebrada. Então, meus amados irmãos, aqui algumas reflexões sobre a Santa Missa, para que nós possamos compreendê-la melhor. Deixo agora algum espaço para responder algumas perguntas que alguns dos nossos participantes têm. Primeira pergunta. Como viver e celebrar concretamente a alegria da ressurreição na Santa Missa? Bom, sobre isso já falávamos, né? A alegria na Santa Missa, ela não é fruto de uma euforia, fruto de uma balbúrdia ou de um sentimento puramente humano. Ela é fruto deste reconhecer do benefício recebido de Deus. É fruto desta constatação do grande amor que Deus nos tem, dando a sua vida por nós. E a ressurreição, ela é celebrada, evidentemente, não é apenas a morte, embora antes de tudo é isto, fundamentalmente é o oferecimento do sacrifício. Mas a ressurreição é celebrada porque nós comungamos Jesus vivo e ressuscitado. Então, esta ressurreição, ela é manifestada de maneira sóbria. Não é com pulações, com danças ou com qualquer tipo de manifestação puramente externa. Sim, a vitória de Cristo sobre a morte, ela é celebrada, sobretudo no momento em que se recebe o Senhor vivo na Eucaristia. Ali que você está conversando e falando com Ele. Sim, ali se celebra, ali se manifesta de maneira mais forte a sua relação com Cristo ressuscitado, com o Cristo vivo que você recebeu na Eucaristia. Segunda pergunta. Padre, pode subir ao altar em uma concelebração da Santa Missa pessoas de outras religiões em nome do ecumenismo? Não, o altar é lugar para o sacerdote. Então, existem determinadas celebrações ecumênicas que têm as suas próprias regras, mas a Santa Missa é lugar para o sacerdote e para os seus colaboradores, que são, na verdade, seriam os acólitos, falando de maneira mais rigorosa, o sacerdote e os acólitos. Estes são os que deveriam estar no altar. O altar é um lugar por demais sagrado. Aquele que está celebrando, oferecendo o sacrifício, é que ali deve estar. Então, existem normas para determinadas celebrações chamadas ecumênicas, mas nada que permita esse tipo de participação dessa forma. Muito menos a comunhão. Padre, se eu não estou em estado de graça, qual é o benefício em participar da Santa Missa? Qual é o benefício? Um enorme benefício. A Santa Missa tem valor infinito. Primeiro, você não é obrigado a comungar em cada Santa Missa, certo? Depois, quando se trata do preceito dominical, o preceito dominical te obriga a participar da missa.
Mas ela não diz, né, comungar. O terceiro mandamento da lei de Deus é guardar o domingo e dias santos de guarda. Quer dizer, se você guarda o domingo, você está honrando a Deus. Claro. Se você não está em estado de graça, cometeu um pecado grave, você deve participar da Santa Missa? Claro que deve. Deve participar da Santa Missa, suplicando a Deus a graça da contrição e do arrependimento e da oportunidade de fazer uma boa confissão para retornar à amizade com o Senhor. Talvez, durante já a celebração, você pode alcançar esta graça da reconciliação, mas que só será ratificada e confirmada com a absolvição do sacerdote. Então, é de grande benefício, porque a missa tem valor infinito, porque é o sacrifício, o oferecimento do sacrifício do próprio Jesus. O sacerdote pode negar a comunhão? Se sim, em que caso? O sacerdote pode negar a comunhão? Bom, o direito canônico, que é o que rege ali os direitos e deveres de todos os batizados, nos fala que o sacerdote pode negar a comunhão em caso de pecados públicos e manifestos. O que é um pecado público e manifesto? Por exemplo, uma pessoa vive amaziada. Todo mundo sabe que aquela pessoa vive junto com é casado. Então, aquela pessoa não tem o direito de receber a Eucaristia. Não pode. Então, a pessoa participa da maçonaria, por exemplo. É maçom. Todo mundo sabe que aquela pessoa é maçônica. Portanto, o sacerdote pode e deve negar. Aquela pessoa é do PT, entendeu? É do PCdoB. Então, faz parte de um partido abortista. O sacerdote pode e deve negar a comunhão. Porque não se dá a comunhão a pessoas que compactuam com partidos ou ideologias que são contrárias à nossa fé, que são anticatólicas, anticristãs, abortistas e assim por diante. Então, um pecado público e manifesto, o sacerdote pode e deve negar a comunhão. Agora, por coisas que o sacerdote tem conhecimento privado, então ele não pode. Por exemplo, o sacerdote, você vai se confessar com ele, mas você não se arrependeu de algum pecado, enfim, e depois você vai comungar a si mesmo. Pode não te dar absolvição, ele sabe que você está em pecado, só que ele não pode te negar a comunhão. Porque o seu pecado é privado e ele sabe, mas os outros não sabem. Então, o sacerdote pode negar a comunhão em casos de pecados públicos e manifestos, onde o pecado é conhecido dos demais e aquilo escandalizaria. Por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos em várias ocasiões. Então, infelizmente, porque lá existe aquilo que querem fazer no Brasil, né? Um favorecimento de toda essa ideologia homossexual, ideologia de gênero. Então, ali existem leis, enfim, que dão muito respaldo às aberrações que determinados grupos de pressão ideológica fazem. Então, em algumas missas, alguns grupos de travestis ou homossexuais vestidos assim, como homens, vestidos como mulheres, entendeu? Bem visivelmente, quer dizer, que eram travestis, entraram na fila da comunhão. O sacerdote poderia negar a comunhão, poderia e devia negar a comunhão. Aliás, devia tirar esse pessoal a pontapés. É assim que deveria fazer, por respeito à casa de Deus. Entretanto, alguns sacerdotes, por respeito humano, por covardia, entendeu? Para não serem taxados depois de pessoas radicais ou desumanas, então deram a comunhão para aquele bando de boiola. E isso não deveria acontecer, entendeu? Não deveria jamais acontecer. Então, nós não podemos admitir que o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus seja profanado. Então, se o pecado é público e manifesto, então o sacerdote ele tem não apenas o direito, mas o dever de negar a Eucaristia para aqueles que publicamente estão ali profanando a fé, que não estão de acordo com a doutrina, que manifestam publicamente que não estão. Por exemplo, o Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal, um deputado que havia votado a favor do aborto, se dizia católico, mas havia votado a favor do aborto, o Papa disse que não se deveria dar na comunhão àquele deputado. E assim foi feito. Portanto, foi dito, não se deve. Eu fui também ouvi diretamente de um bispo, um grande arcebispo, que agora já é emérito, Dom José Cardoso, sobrinho, foi arcebispo emérito de Recife, Olinda Recife, que ele negou a comunhão à prefeita da cidade, que era de um partido comunista. Portanto, ele disse, você não venha comungar, porque o seu partido sustenta uma ideologia contrária à fé católica. Portanto, ele, usando da sua autoridade, do dever que ele tinha de pastor, ele avisou aquela senhora que não viesse à comunhão. Como infelizmente acontece em muitas ocasiões. Então, pessoas, seja candidatos aí à presidência, ou pessoas que
por mérito, por puro sentido eleitoreiro, entram, vão em celebrações e comungam, e recebem a Eucaristia, algo no que eles não creem, algo contra o que eles falam, contra a Igreja Católica, mas para poder parecerem católicos diante daqueles que estão assistindo pelas câmeras de televisão. Então, o sacerdote, ele não apenas pode, ele deve negar aquelas pessoas que têm pecados públicos e manifestos. Em relação aos gestos e posturas na Santa Missa, o que é próprio do sacerdote e dos fiéis? Bom, hoje, em maneira geral falando, né, próprio do sacerdote abrir os braços, né, em um gesto de oferecer a Deus as orações. Isso é algo próprio do sacerdote. Tá? O fiel não peca quando no Pai Nosso ele também abre os braços, embora o mais adequado é que esteja com suas mãos postas. Né? Então, mas se ele abre os braços, não é pecado. Mas, enfim, é mais adequado que esse gesto permaneça exclusivamente do sacerdote. Depois também, há certas orações na Santa Missa, que é apenas do sacerdote, como, por exemplo, por Cristo, com Cristo, em Cristo, ou então a oração da paz, né, que em muitos lugares os fiéis acabam fazendo junto com o padre, mas aquilo é próprio do sacerdote. Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Esta é uma oração sacerdotal. Enfim, o oremos também da coleta, que é aquele no início da Santa Missa, antes, depois do ato penitencial ou do glória. Então, quando o padre diz oremos e diz a oração do dia, aquela oração também é do sacerdote, exclusivamente do sacerdote. Enfim, assim, há coisas, deveríamos falar de maneira mais extensa, mas falando de maneira geral, há coisas que são apenas determinadas orações, determinados gestos que são sacerdotais, que, portanto, não podem ser feitos ou repetidos pelos fiéis. Podemos participar da Santa Missa de short? É claro que não, nem de short, nem de mini saia, nem de blusinhas de alça pendurada, barriga de fora, costas peladas. Isso não é roupa de usar nem dentro de casa, muito menos dentro da igreja. A igreja é casa de Deus, portanto deve ser respeitada como casa de Deus. Infelizmente, em muitos lugares, as pessoas elas perderam a noção por falta de correção. Porque o povo é assim, né? Se a gente deixa à vontade, ninguém fala nada, as pessoas vão ficando mal habituadas. E muita gente faz isso não por maldade, mas por ignorância, por mau costume realmente. Porque habituou-se, porque está fazendo calor, porque então habituou-se a vestir determinadas roupas, a colocar determinadas vestimentas, que é da moda. Mas para um cristão não segue a moda. Uma mulher, ela deve se portar a exemplo de Nossa Senhora. Deve ir à Santa Missa, né, com uma roupa adequada realmente ao seu estado de cristã. Ou seja, roupa comprida. O Papa Pio XII, isso aqui é catecismo, né? O Papa Pio XII, orientando as vestes das mulheres, dizia que tem que ser para baixo do joelho. Tem que ter mangas que vá até perto dos cotovelos, entendeu? Tem que cobrir o corpo, não ser colada e nem transparente. Esta é a catequese que o Papa Pio XII ensinando o vestimento das mulheres. Mas isso se encontra também em vários catecismos. A própria Sagrada Escritura nos fala sobre o pudor e assim por diante. Então, nunca se deve ir à Santa Missa com um tipo de vestimenta que desperte a sensualidade. Calças apertadas, roupas coladas, justas, enfim, que acabe por atrapalhando muitos outros a participarem. Que ao invés de prestar atenção naquilo que o sacerdote está fazendo, a Santa Missa fica prestando atenção nos contornos do corpo daquela senhora ou daquela moça. Então, é pecado isso. Ofende a Deus. Sabe? E dependendo do grau de escândalo, pode ser um pecado grave, inclusive, né? que inclusive autoriza o sacerdote a negar a comunhão, dependendo, né, do grau de escândalo com o qual aquela pessoa está se vestindo. Então, meus amados irmãos, nosso tempo já vai adiantado, e sei que há muitas outras perguntas a respeito do tema. Então, mas aqueles que quiserem perguntar, podem escrever para o e-mail. Padre Rodrigo Responde, @gmail.com. Podem mandar as suas perguntas, ou então, aí na página do Facebook, tá, Padre Rodrigo Maria, pode mandar, que à medida do possível, estaremos respondendo sim as suas perguntas. Muitas perguntas já são respondidas nos próprios Hangouts, né? Aquelas que nós não respondemos pessoalmente, estaremos respondendo depois nas próximas catequeses. Mas vocês podem ir tirando as suas dúvidas também por e-mail ou por mensagens no Facebook, tá bem? Eu quero aqui fazer um convite a todos
aqueles que querem fazer a consagração a Nossa Senhora, a total consagração segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Recomendo a todos os católicos, a todos os cristãos que querem ajuda para poder crescer na sua fé, que querem ajuda para poder melhor viver a sua comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, que façam a consagração. E aqueles que já fizeram, que a renovem, certo? Possam renová-la, possam aprofundar no seu significado para poder vivenciá-la melhor. A consagração é um auxílio que Deus nos proporciona para poder vivenciarmos melhor o nosso batismo, ou seja, o nosso seguimento a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estaremos iniciando a preparação para a consagração, que será feita em dezembro. Essa turma que nós estaremos preparando será feita em dezembro. Essa turma será preparada aqui, na internet, nesse espaço cibernético. Então você pode participar e convidar as pessoas também. Quem não se consagrou, a acompanhar as aulas que serão ministradas todos os sábados, às 9 horas da noite. Todos os sábados, às 9 horas da noite, no Hangout, ao vivo. Alguns poderão ser gravados, mas, em maneira geral, serão ao vivo as aulas. E os links estarão sempre disponíveis na página do Facebook, Padre Rodrigo Maria, ou também no perfil do Facebook, ou também no nosso blog, Padre Rodrigo Maria. Então vocês estarão no dia das aulas, como também acontece nas quartas-feiras, estarão ali tendo acesso aos links que possibilitarão participar ao vivo das aulas pela internet, tá bem? Então convido vocês a já irem iniciando a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção. Quem já consagrou e quem não consagrou também. Então, o tratado é este livro, escrito por São Luís Grignon de Montfort, que explica a consagração e como esta entrega total à Nossa Senhora nos ajuda a seguir mais perfeitamente a Jesus Cristo. Esta consagração não é uma consagração qualquer, exige uma compreensão e uma preparação. Por isso, nós estaremos fazendo a preparação, a explicação da consagração durante 3 meses seguidos. 2 meses, durante os sábados, a explicação do tratado, e depois, 1 mês, o exercício espiritual, tá bem? E para as pessoas que querem já ir aumentando a sua, ir regulando, melhor dizendo, estruturando a sua vida espiritual, recomendo o devocionário da Fraternidade Arca de Maria, a fim de que vocês possam ter. Esses livros, e outros também, a respeito da consagração, vocês podem adquirir. Está aí no meu blog, Padre Rodrigo Maria, ou no perfil na internet, a maneira como vocês podem ter acesso, tá? Então, tem um e-mail também, livros.santaescravidão@gmail.com. Repetindo, livros.santaescravidão@gmail.com. Então, pode tanto por este e-mail, como também na própria página na internet, adquirir o livro que nós iremos usar durante esta explicação aos sábados, a partir do mês de setembro, dia 6 de setembro, nós iniciaremos, tá bem? Então, com a graça de Deus, na próxima quarta-feira, nós estaremos de volta, e dando continuidade a este tema sobre a Santíssima Eucaristia. Deixo a todos vocês que estão participando, também aqueles que nos acompanham na rádio, na TV, então, o pessoal lá do Paraná, que está acompanhando pela rádio e pela TV. Então, a minha bênção a todos, e que Deus dê a cada um a graça de viver na graça, a graça de perseverar nesta comunhão com o Senhor. E aqueles que estão fora dessa graça possam, então, adquirir este grande benefício da reconciliação pelo sacramento da confissão. Que ninguém fique sem Jesus, que todos estejam em comunhão com Ele, porque este é o desejo de Deus, que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Portanto, que todos vivam na amizade com Jesus, a fim de que, no dia em que Ele chamar, nós estejamos prontos para entrar com Ele na sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, dos vossos santos anjos da guarda, de todos os anjos e santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.